Eles continuaram se defendendo até chegar próximo ao navio militar, que estava ao lado, e enquanto estavam pulando para dentro do navio, viram aquele demônio vindo em sua direção. Nesse momento, eles tiveram certeza. Era o corpo de Hillard possuído por um demônio. O navio militar começou a se afastar do galeão. Enquanto se afastavam, começaram a disparar os canhões contra o galeão, acertando alguns mastros, e em pouco tempo já estavam distantes. Fugiam com 2 navios e a caravela, que eram navios mais rápidos do que o grande galeão. A perda havia sido grande, e aquelas gárgulas despertaram terror nos militares, que estavam amedrontados, com o medo que percorria em suas veias, fragilizando ainda mais os homens que haviam sobrevivido após a batalha contra o Grande Storm e contra esses seres demoníacos. Os navios chegaram à beira-mar. Eles jogaram as âncoras e prenderam os navios na terra firme, com cordas e estacas de madeira. John Cold reuniu todos. O capitão Simon apareceu com sua tripulação e os piratas de Durham, que estavam na companhia de Farhan. Ao vê-los, Durham se enfureceu. Sabia que Farhan estava tramando mais alguma coisa, e ele certamente estaria tentando influenciar os seus homens com sua lábia. Com todos reunidos, o general se pronunciou, dando as ordens. Ordenou que a tripulação de um de seus navios preparasse as carruagens, enquanto o restante ajudava a organizar os equipamentos e as provisões. Estavam todos se preparando para seguir adiante. Os militares levavam muitas carroças para recolher as riquezas. Ninguém questionava as ordens de John Cold. Mesmo com o medo estampado nos olhos dos militares, eles obedeciam ao general. Eles começaram a caminhada para dentro do deserto. Hiett olhava para aqueles homens que caminhavam sem esperanças, analisando a postura deles. Ele sabia que o general não conseguiria ir longe. Ele precisaria de Durham e de sua tripulação para conseguir o que queria. Havia um longo caminho pela frente e um território desconhecido por todos. A noite estava limpa, mas a areia do deserto sacrificava as forças deles. Uma areia fofa, de difícil locomoção, que fazia com que os corpos ficassem ainda mais pesados sobre a terra. Passaram muitos dias caminhando com o sol sobre suas cabeças durante o dia e o frio da noite que congelava seus ossos. O tempo previsto para a chegada até o local da prisão já havia passado. Eles estavam perdidos no meio daquele deserto e não poderiam passar mais dias daquela forma, ou não sobrariam provisões para a volta. O general decidiu tentar por mais 2 dias. Se não chegassem ao local, teriam que voltar para buscar mais suplementos para poder sobreviver. Seguiam o caminho desenhado em um mapa, mas parecia de nada adiantar. As areias se moviam, modificando os montes da região e dificultando o reconhecimento de sua superfície. No dia seguinte, o sol parecia ferver a areia. Muitos militares e alguns piratas não suportaram o desgaste e ficaram para trás, abandonados para tentar sobreviver à sua própria sorte. Ao final do dia, o sol se retirava, trazendo mais uma noite fria, mas dessa vez ela veio acompanhada de uma forte névoa. Uma tempestade de areia tomava conta da região, obrigando-os a pararem para tentar se abrigar. Tentavam montar suas tendas, mas o forte vento e a areia misturada nele os impediam, não dando opções. Restava apenas tentar continuar caminhando e torcendo para que conseguissem sair logo daquela tempestade. Caminharam a noite inteira debaixo da névoa e da tempestade. Ao amanhecer, a tempestade se acalmou e a névoa foi cedendo, dando espaço para a visão dos que ainda estavam vivos. Durham e sua tripulação estavam de pé, resistindo aos ataques da natureza, assim como o capitão Simon e parte de sua tripulação. O general John Cold olhou em volta e viu seu grupo dizimado. Mais da metade havia se perdido ou morrido no meio daquela tempestade. Os paladinos estavam ao seu lado, mas alguns militares que andavam com armaduras pesadas não conseguiram acompanhar o restante do grupo. E outros simplesmente não tiveram forças para prosseguir. Ao clarear, vislumbraram uma planície de terra e ao fundo uma enorme montanha. Hiett se aproximou do general apontando para a frente. Veja, chegamos ao nosso destino. Nossa demarcação estava correta. Percorremos caminhos sinuosos, mas conseguimos alcançar o nosso objetivo. Venham rápido. Hiett estava animado com a conquista e correu em direção ao centro da planície.
O general gesticulou, concordando com ele, e todos começaram a correr como se houvessem encontrado um tesouro escondido. Ao se aproximarem do centro, chegaram a um círculo gigante desenhado no chão, e dentro formas triangulares cercadas por outros pequenos círculos rodeavam a borda interna daquela enorme demarcação. No centro havia uma rachadura. Uma chama rocheada explodia em ondas para cima, em uma altura surpreendente. As chamas saíam de dentro da rachadura. Todos entraram no círculo, e quando eles tentaram se aproximar da rachadura, um campo de força impeliu todos para trás, jogando-os no chão. Aos poucos eles se levantaram. O general pegou o livro falso e retirou os pergaminhos de dentro. Estavam brilhando. Ele os aproximou do campo de força, e faíscas saíram ao contato dos pergaminhos com o campo de força. Mas de nada adiantou. Este continuava intacto, e os pergaminhos foram jogados para longe. O general recolheu os pergaminhos e chamou Farhan e Simon. Juntos, eles estudavam o que poderiam fazer para quebrar aquele campo de força misterioso. Durham, Riet, Lane e Brandon ouviam a pouca distância o que o general tentava planejar. Vendo que eles não chegavam a lugar algum, Riet se aproximou. Acho que sei como solucionar este problema. Os três olharam, e John Cold, segurando os pergaminhos em sua mão, apontou para Riet. O que você acha que devemos fazer agora? Riet se aproximou mais de John Cold. Os paladinos que estavam ao seu lado retiraram as espadas, prontos para defender o general caso Riet tentasse algo. Riet estendeu suas mãos. Me passe os pergaminhos e o livro. John Cold sinalizou para que os paladinos baixassem suas espadas e esticou os pergaminhos e o livro em direção a Riet. Olha aqui, pirata. Chegamos até aqui juntos. Não tentem nenhuma gracinha, ou tomaremos a sua vida. Riet pegou os itens das mãos do general. Não é comigo que o senhor general precisa se preocupar. Me deem espaço. Eles se afastaram enquanto Riet se aproximou do campo de força. Colocou os pergaminhos abertos no chão, um em cada lado, e se ajoelhou entre os pergaminhos, sentado sobre seu calcanhar, e apoiou o livro falso sobre suas coxas, juntando suas mãos como se fosse rezar. Leu em voz alta as palavras que estavam escritas na capa do livro, devagar e pausadamente. Foi lendo palavra por palavra na linguagem antiga. Após terminar de ler, uma pequena chama se acendeu no centro de cada pergaminho. Um soldado, olhando para Riet, sorriu e foi de encontro ao campo de força, achando que já havia se livrado da proteção, mas ele estava errado e o campo de força continuava ativo, jogando o soldado para trás, que se levantou nervoso indo em direção a Riet. Seu imbecil! Isso não adiantou de nada. O campo de força continua no caminho. Como iremos entrar desse jeito? Ele desviou o olhar para John Cold